Oi, meu nome é Márcia Jamile e sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo eu atenderei o pedido da Marcela Rodrigues, que enviou a seguinte mensagem. Oi, Márcia. Adoro seus vídeos. Criei um canal só para poder curti-los. Poderia, por gentileza, fazer um vídeo explicando sua trajetória para se tornar arqueóloga? Dizer quais procedimentos alguém que quer cursar arqueologia deve tomar, etc? Bom, Marcela, eu resolvi que queria ser arqueóloga quando eu tinha 13 anos. Antes disso eu já me interessava por arqueologia, por história antiga, só que ainda não sabia o que queria fazer da minha vida. Então foi quando vi um documentário chamado Egito em Busca da Eternidade, ou da Imortalidade, e eu acabei me interessando por antiguidade egípcia. E nesse meio tempo, dos meus 13 anos até a idade adulta, eu fui estudando muito sobre a arqueologia egípcia só para entender mesmo. Eu nunca fui em congresso, nunca fui para reuniões de grupos de estudo, e foi sempre assim, bem solitário. Para quem não sabe, eu sou aracajuana, moro aqui desde pequenininha, só às vezes é que eu vou para outros estados, e foi o que tornou tudo bem mais difícil, porque as pessoas acham que o estudo da antiguidade egípcia só se faz em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, o que não é verdade. Hoje na internet a gente já vê que tem várias outras pessoas em outras partes do país estudando. E aqui eu não conhecia ninguém, até hoje eu não conheço ninguém que estuda antiguidade egípcia aqui na minha cidade. Então foi muito solitário no começo, e foi quando eu estava prestes a sair do ensino médio e um amigo tinha dito que tinha aberto o curso de arqueologia na Universidade Federal de Sergipe. E foi quando eu prestei o vestibular e consegui entrar, eu fui da primeira turma. Quando eu cheguei lá, não tinha disciplinas voltadas para o estudo da antiguidade egípcia. Na verdade, não tinha nenhuma disciplina voltada para nenhum outro tema que não fosse arqueologia brasileira e especificamente arqueologia sergipana, isso é, Xingó. E foi meio frustrante no início. Aí eu não sabia desse detalhe porque, como o curso era novo, ainda não tinham liberado a grade na internet e não tinha disponível em outros lugares. A grade desse curso, só para você ter uma ideia, foi criada parece que em uma noite. Foi alguma coisa assim, foi algo de vamos sentar aqui e criar a grade para o curso que vai abrir. Foi aproveitando esse negócio do governo que estava liberando verbas para abrir novas universidades e pegaram um embalo para lançar logo o curso e depois eles iam mudando a grade. E antes dessa possibilidade de estudar aqui, eu planejava fazer história e depois tentar uma pós-graduação em arqueologia no Rio de Janeiro ou São Paulo. Aí quando eu entrei no curso, não foi uma situação muito agradável, porque nem todo mundo aceitava o fato de eu querer trabalhar com antiguidade egípcia, achavam que eu deveria ser nacionalista. Se bem que eu acho que eles não entendiam nem o conceito do que é nacionalismo, mas enfim, né? E passou muito tempo até que surgisse uma oportunidade para mim para estudar com a antiguidade egípcia. Mas, ao contrário do que vocês podem estar achando, do posicionamento de algum desses colegas, os meus professores, praticamente todos, me apoiaram 100%, eles não viam nenhum problema nisso. Também tinha outros colegas que apoiavam muito, eu acho que isso foi o que mais me ajudou a me manter focada no estudo. Já contei até no blog, a Egípcia, creio que foi no Egípcia mesmo, que como não tinha não tinha nada voltado à antiguidade egípcia no curso, eu, para me distrair, começava a escrever textos para o Arqueologia Egípcia. Foi em 2008 até, que eu já tinha um ano de curso quando eu resolvi abrir o site. Para poder me aproximar mais dos meus amigos e não me sentir tão só no estudo da antiguidade egípcia. Então, foi quando entrou um professor novo, o Gilson Rambelli, e ele fez uma proposta que eu fosse orientada dele com um tema de arqueologia egípcia voltada para a arqueologia de ambientes aquáticos. E eu aceitei. Ele foi muito aberto
nessa questão porque ele me deu total liberdade para escolher o que eu queria fazer com o meu tema. E isso foi extremamente benéfico para mim porque eu pude escrever minha monografia da forma que eu queria. E acabou que quando eu fui apresentar, acabei tirando 10. E quando eu me formei, eu não sei... Meu gato tá correndo de um lado pro outro. Eu não sei se foi algo bom ou se foi algo ruim. Porque assim que eu saí da graduação, eu entrei direto no mestrado em arqueologia. E isso foi um pouquinho complicado, porque eu não tive tempo de descansar. Porque, pra quem não sabe, estudar muito cansa a gente, né? E eu não tive esse tempo. Eu simplesmente fui saindo de um, fazendo a prova pro outro e entrando. E nessa época, surgiu a oportunidade de fazer a escola de campo em Amarna. Foi em 2012, eu acho. Eu fui uma das pessoas selecionadas para ir, só que acabei desistindo. E a decisão foi um pouquinho difícil, porque em vez de ir para lá, eu decidi ficar no Brasil e terminar minha dissertação. E foi meio complicado, porque eu sempre quis ir para Amarna, mas eu pensei, não, é melhor ficar no Brasil, terminar meus afazeres, do que ir correndo para Amarna, passar um mês lá e eu vou me dedicar mais ao estudo lá e quando eu voltar eu não vou conseguir terminar minha dissertação de forma decente, então eu resolvi ficar. Aí, na época foi muito, muito difícil mesmo, porque eu queria muito, muito ir. Só que aí hoje eu penso que foi a melhor coisa que eu fiz, não ir pra Amarna. E eu não lembro bem quanto era pra ir. Sim, escola de campo no Egito você tem que pagar. E é muito, muito caro. Porque imagine, o dólar já tá alto e você tem que sair daqui do Brasil pra ir para o Egito, e isso já é bem caro. E para mim era bem pior, porque eu tinha que sair daqui de Aracaju para ir para São Paulo e ir para o Egito, né? Aí o dinheiro que eu ia usar para estudar lá, eu usei para publicar meu livro e ainda sobrou muito mais. Então eu acho que foi bem mais benéfico eu não ter ido para o Egito e ter ficado no Brasil. E assim, para quem quer estudar no Egito, em escola de campo, é só ficar de olho na internet, ver, por exemplo, nos sites de escavações, quando é que eles liberam algum edital ou algo assim, falando que tem escola de campo. E vai economizando dinheiro porque algumas são muito caras. Bom, aí eu me formei em arqueologia. E quando eu saí, eu não consegui emprego logo de cara. Tem muita empresa de arqueologia, tá muito concorrido, essa é a verdade, mas tem muita empresa de arqueologia que vai contratando as pessoas de forma sazonal, por temporada. Algumas pessoas vão, ficam só uma semana e já trocam a equipe, assim vai. Aí eu não aceitei porque arqueologia, para algumas empresas, é mercado. Essa é a verdade. E assim, eu gosto muito da minha profissão pra me vender, sabe? E a falta de ética de algumas empresas realmente me incomoda muito. Eu não posso nem julgar outros colegas por conta disso, porque eu não sei da vida dos outros, né? Desses que aceitam ir trabalhar nessas empresas. Mas é que tá complicado. Então, eu passei um ano praticamente sem fazer nada, só cuidando do site. E foi muito bom, porque esses anos que eu passei, esses anos todos que eu passei estudando, eu fiquei muito afastada da minha família. E quando tudo parou, quando eu tive esse ano, entre aspas, sabático, eu pude conhecer personalidades da minha família que eu não sabia. E eu fui percebendo também que algumas coisas na universidade eram injustas, como eu fui bolsista por um tempo e a gente tinha que se dedicar bem mais à universidade. Então eu vivia mais em casa do que... mais na universidade do que na minha própria casa. Então algumas coisas realmente não sei se valeram a pena. E foi quando eu resolvi publicar meu primeiro livro. Em 2012, na época do mestrado, eu já estava escrevendo um, só que aí eu parei, deixei ele um pouquinho de lado, que é o do Tutankhamon, né, que
quem sabe vai ser lançado esse ano, no início do próximo ano. E eu comecei a montar uma viagem pelo Nilo, não lembro em que ano. Só sei que eu tenho até uma cópia dele aqui, que é esse aqui. Meu primeiro livro, meu primeiro bebê, que foi lançado em 2014. Eu já estou publicando e tal. O meu site, ele tem uma boa visibilidade, graças a vocês, obrigada. Por acaso compartilhe esse vídeo. Mas ainda eu tenho muitos problemas com alguns pesquisadores. Tem gente, por exemplo, que usa o fato de eu nunca ter ido para o Egito. Sim, eu nunca fui ao Egito, ainda. Usam o fato de eu nunca ter ido para o Egito como desculpa para dizer que meu trabalho é ruim. Isso é absurdo, é muita imbecilidade. Então essa foi a minha trajetória. Igualmente a vocês, eu estou aí na batalha, tenho que estudar muito, eu tenho muito o que aprender, mas eu acho que apesar de tanto sofrimento, tanto trabalho, ter que aguentar essas picuinhas do mundo acadêmico, eu acho que nada disso chega a interferir de fato no amor, que é você seguir algo que você gosta muito, que no meu caso, né, é a arqueologia egípcia. E para quem está interessado em também trabalhar um dia com arqueologia, tem vários cursos de graduação que foram abertos nos últimos 7 anos aqui no Brasil. E alguns deles são realmente muito bons. É só vocês procurarem na cidade de vocês, eu vou deixar o link aqui com a lista de universidades que vocês podem olhar. Tem pós-graduação também, no caso mestrado, doutorado, que caso você já fez uma graduação em outra disciplina, vocês podem fazer uma pós-graduação em arqueologia, mas isso depende da proposta do curso que vocês estão interessados em entrar. Aí vocês precisam entrar em contato com o orientador para saber e tal. E é isso. Trabalho, como eu disse, não aparece sempre. Mas assim, né, qual profissão é que tá fácil demais você conseguir emprego? Eu tenho colegas que têm carteira assinada na arqueologia. Aí, no meu caso, eu sou freela, né? Porque eu sou chamada de vez em quando por uma empresa que foi montada por amigos meus e que eu lembro bem quando eu aceitei trabalhar com eles, eu olhei, mas não só pela amizade, né? Mas eu olhei o posicionamento deles. Eles praticamente cresceram comigo na universidade e eu via como eles eram engajados em repassar arqueologia para os outros, como eles eram engajados em fazer tudo certinho. Então foi por isso que eu aceitei trabalhar com eles. E tem outros que agora estão fazendo concursos para dar aula em universidades, e que antes esse era meu interesse, só que depois eu olhei assim, profissão no Brasil, sinceramente, é tratado de uma forma muito absurda. E eu já dei aula algumas vezes e às vezes o aluno diz que ama a arqueologia e, nossa, eu já vi cada cena bizarra em sala de aula que vocês não têm nem ideia, que eu parava assim, botava a mão na cabeça e pensava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Mas, sinceramente, é muito simples você conseguir fazer arqueologia hoje no Brasil. E é muito divertido, nossa, é muito legal. Adoro sair em campo, vocês não fazem nem ideia. É por isso que às vezes eu tento explicar pra vocês as minhas sensações em campo, porque eu quero passar pra vocês o quanto é gostoso ir a campo. É só isso. Espero que eu tenha passado bem pra vocês como foi a minha trajetória. E obrigada por assistir esse vídeo e continue acessando o site.